Olá a todos, meu nome é Randall, eu sou aluno do Centro Universitário Internacional Uninter, graduação em Ciências da Religião, fase 2, módulo A 2020, e o objetivo aqui é apresentar meu portfólio na área de Humanidades, cujo tema vai ser Transformação das Cidades, tá? Então, foi proposto para que os alunos fizessem um trabalho comparando a transformação que ocorreu nos últimos 10 anos na cidade de Altamira, no Pará, através da construção da hidrelétrica de Belo Monte, com alguma transformação ocorrida na cidade que nós vivemos, né? Que também nos últimos 10 anos. Tá? Como eu vivo em Brasília há 8 anos, o meu tema vai ser a comparação entre a construção da usina de Belo Monte com a construção da torre digital em Brasília, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos imagens de Altamira, no Pará, e de Brasília, aqui no Distrito Federal. Altamira ela se localiza na região norte do país. Ela é banhada pelo rio Xingu. Tá? Uma projeção realizada pelo IBGE em 2019 estimou que a Altamira possui uma população atual de 114 mil pessoas. E no último censo também realizado pelo IBGE naquela cidade, foram contabilizados 99 mil moradores, tá? 99 mil moradores. A economia se baseia na agricultura, na pecuária e na extração de borracha. Ela é cortada pela BR-230, a Transamazônica, só que naquele trecho em que se localiza Altamira, essa BR ela não é asfaltada. Então isso faz com que durante o período das chuvas, que é bem definido para aquela região norte, a Altamira fica isolada, né, do restante do país. E isso é, pelo menos por via rodoviária. Isso acaba deixando ela economicamente frágil, tá? Acaba reduzindo um pouquinho a economia da cidade, principalmente nessa época. Altamira ela nasceu, vamos dizer assim, através das missões jesuíticas, tá? Logo após o descobrimento do Brasil, quando os jesuítas eles adentravam nos sertões, nas matas, para a catequização dos índios, tá? Então inicialmente foi fundada, né, através de uma missão chamada Missão Tavaquara, tá? Uma missão jesuítica Tavaquara, ok? Ela possui moradores de diversas etnias, né, brancos, negros, indígenas, né, e principalmente indígenas, né, porque eles se localizam muito ali no norte do país. E ela também é conhecida como Princesinha do Xingu, tá? É um apelido carinhoso que a cidade de Altamira tem. A sua religião predominante é a católica, seguida da evangélica e da espírita. E existe também uma influência muito grande da cultura indígena, da religião de matriz indígena, vamos dizer assim, as religiões xamânicas. Ok? Altamira ela sofreu uma grande transformação a partir de junho de 2011, quando se iniciou a construção da hidrelétrica de Belo Monte, okay? Da usina hidrelétrica de Belo Monte, que represou parte do rio Xingu para a produção de energia elétrica. Atualmente, todas as turbinas estão funcionando e nós temos uma produção de energia elétrica muito grande e própria, 100% nacional. Diferente de Itaipu, por exemplo, que tem uma participação também internacional. Mas a construção de Belo Monte, ela, no meu modo de ver, ela teve desvantagens. Por quê? Houve uma desapropriação de uma área muito grande, ribeirinha, principalmente habitada por comunidades indígenas. E nós sabemos que as comunidades indígenas elas levam o sagrado muito a sério. E agora, vamos dizer assim, puxando para o lado da ciência da religião. Né? Então, com a construção da usina de Belo Monte, muitas áreas sagradas foram inundadas. Por exemplo, cemitérios. Né? Cemitérios, campos sagrados que os índios eles realmente levam muito a sério a questão do sagrado. Né? E com a construção dessa usina, parte disso ficou inundada. Né? Mesmo reassentando as comunidades, mas ela perdeu parte da sua identidade cultural. Tá?
eu entendo que isso é uma violação ao patrimônio religioso e cultural dos índios. Isso faz com que eles percam a identidade cultural deles. Também tem os ribeirinhos, que viviam da pesca, né? Principalmente na época das cheias do Rio Xingu, onde os peixes eles vinham até mais perto da margem para comer os frutos que caíam das árvores. Então isso fazia com que os ribeirinhos pescassem esses peixes e tivessem também um excedente que eles podiam vender e ter um lucro em cima disso, né? Através desse excedente da pesca. Tá? E hoje não tem mais. Houve a desoxigenação do rio por conta da expansão causada pela inundação, pela usina, né? Talvez os biólogos expliquem melhor essa parte, mas isso fez com que houvesse os peixes sumissem do local. Okay? Houve uma grande mortandade de peixes. Tá? Então, quando se ganhou essa licitação, houveram também medidas compensatórias para tudo isso, como construção de hospitais, o remanejamento dos moradores das palafitas, que moravam ali em volta do rio, né, na beira do rio, em casas de palafitas, que não tinha saneamento, jogavam lixo todo no rio. Eles mudaram para comunidades, para assentamentos, né, com saneamento básico, com outras coisas. Então, eu não sei se essas medidas compensatórias compensam a perda de uma identidade cultural, como ocorreu com as comunidades indígenas. Agora a gente vai lá para Brasília, né? Vamos para Brasília. Vamos sair do norte para o Planalto Central, né? Mas antes aqui, ó, nós temos a foto aqui do antes e do depois da construção da usina, tá? Agora vamos para Brasília. O segundo censo do IBGE, realizado em 2010, nós tínhamos uma população de 2.500.000 habitantes. Tá? Hoje, o IBGE fez um novo levantamento, uma projeção, em 2019, e onde estima-se que tenhamos já 3.015.000 habitantes. Ok? Brasília é a cidade que tem a maior renda per capita do país, tá? E foi inaugurada em 20 de abril de 1960 por Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época. Tá? A história da construção de Brasília, da escolha do local da construção de Brasília, tem várias correntes, né? Uma delas diz que parte da escolha desse local para se construir a capital brasileira foi a partir de uma visão que Dom Bosco, na época sacerdote católico, teve, né, em relação a um local que se localizava entre os paralelos 15 e 20 do hemisfério sul, e de onde surgiria uma cidade muito rica à beira de um lago. Nessa cidade emanaria leite e mel, né, que seria uma cidade muito rica. Tá? Outras correntes acreditam que Brasília foi construída por sua própria localização estratégica mesmo. A região do Planalto Central seria de difícil acesso no caso de uma invasão, né? E precisaria tirar ela do Rio de Janeiro, que eram as margens do mar. E entre outras correntes também houveram estudos para a construção da cidade. Né? O fato é que ela foi inaugurada em 20 de abril de 1960 e é uma cidade urbanisticamente planejada, né, com monumentos muito, muito bonitos, muito modernos, que são obras e projetos do arquiteto Oscar Niemeyer. A parte urbanística é por Lúcio Costa. E Brasília é uma cidade realmente muito bonita, muito bem planejada, com crescimento urbano planejado, né, sem ter atropelos em construções. Então ela chama muita atenção por causa disso. No dia 21 de abril de 2012, foi inaugurada a Torre de TV Digital. Também uma obra de Oscar Niemeyer, né? Ela lembra uma flor do cerrado. Tá? Essa inauguração, essa construção dessa torre digital, não fez com que o ambiente sofresse impactos ambientais. Né? Houve irreversíveis, como é o caso da barragem de Belo Monte, da hidrelétrica de Belo Monte. Né? Então a torre digital é mais uma obra arquitetônica, que ela trouxe maior potencial turístico também para Brasília. Ela é vista de qualquer local que você está em Brasília, no eixo monumental, quando você está chegando via rodoviária,
ou via aérea, você consegue enxergar a torre digital. É de fato muito bonito. E isso atraiu um potencial turístico maior para a cidade de Brasília. Tá? Então, esse é um exemplo de obra que deu certo. Ok? Um atrativo turístico para a capital, né? Levando o nome de Brasília para todo o restante do Brasil e até para fora. Tá? Mas diante disso, nós temos dois paralelos. Né? A torre de TV digital trouxe benefícios para Brasília. A construção da hidrelétrica de Belo Monte também trouxe benefícios, mas à custa de sacrifícios. Tá? Então, houve para a construção de Belo Monte o impacto ambiental irreversível, a perda da identidade cultural e violação ao patrimônio cultural e religioso das comunidades indígenas, a perda dos meios de subsistência das comunidades ribeirinhas. Tá? Já em relação a Brasília, o impacto ambiental foi mínimo da construção da torre. Houve um reforço da identidade cultural, do patrimônio arquitetônico, né, e o aumento do potencial turístico. Então nós temos dois paralelos aqui que se chocam. Tá? E isso nos leva a refletir que um governo ele deve pensar grande. Realmente, vamos trazer riquezas para a nossa economia. Né? Então, ao mesmo tempo que ele deve pensar grande, eu penso que ele também deve ter a grandeza de pensar nos cidadãos, pensar naquelas minorias que vão ser atingidas com isso. E o quanto é necessário fazer isso. Tá? Por isso eu deixo aqui uma reflexão para a gente sobre tudo isso, sobre transformação de cidade, transformação de comunidades, sobre transformação de cultura. Tá? Um governo deve pensar grande, deve trazer desenvolvimento econômico para o país que governa, para o Estado, para o município dos quais é responsável. Um governo deve pensar grande, mas principalmente deve ter a grandeza de entender que, por maiores que sejam as vantagens econômicas, em momento algum elas devem ocorrer em detrimento do sacrifício de uma população e do extermínio de uma cultura. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que gostem e que comentem. Um grande abraço a todos.